Olá a todos. Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula do módulo 2 do curso de qualificação para assistência inicial das síndromes respiratórias agudas graves do paciente pediatra. Nesse momento, a gente vai estar conversando sobre a prescrição de venóclise. Meu nome é Carolina Moretti, sou intensivista pediatra. Primeira coisa dentro dos quadros respiratórios é a gente pensar em para quem que a gente vai considerar a prescrição de venóclise. Nos pacientes que precisam de internação, algumas vezes a gente tem um grau de desconforto respiratório de tamanha importância que eles não são capazes de tolerar a dieta, tanto oral, e algumas vezes a passagem de sonda não é uma possibilidade. Então, nesses pacientes, o ideal é pegar um acesso e a gente partir para hidratação e fornecimento de nutrientes de maneira parenteral. Esses pacientes, algumas vezes, também têm perdas aumentadas, né? O paciente pode ter vômito, diarreia associado, e esses pacientes vão se beneficiar dessa prescrição de venóclise. Quando a gente está prescrevendo venóclise, a primeira coisa que a gente precisa se questionar é se toda a nossa massa tem o mesmo metabolismo. Então, lá de 1957, o artigo que conta para a gente, né, que a nossa massa não tem o mesmo metabolismo e que o metabolismo calculado para todos os quilos até 10 quilos é maior do que o restante. Então, para cada quilo até 10 quilos, a gente teria 1 quilocal para cada quilo, né? Representando 10 quilocal. De 10 a 20 quilos, a gente usaria para o metabolismo, né? 0,5 quilocaloria para cada quilo acima desses 10 quilos. E acima de 20 quilos, cada quilo precisaria de 0,2 quilocalorias para exercer o seu metabolismo. Tá? E aí, a partir disso, esse artigo de 1957, que é o artigo de Holliday Seeger, ele fez uma previsão de volume que a gente gastaria, que a gente usaria para manter a hidratação e a nutrição desse peso calórico, né? Dessas quilogramas com caloria. E aí, a cada quilo, até os 10 quilos, seria na base de 10 ml por quilocal, né? Então, 10 quilos, 100 ml por quilo, e assim sucessivamente. Esse aqui é o artigo que a gente estava falando, e na época isso foi bastante inovador, né? Foi a maneira que teve de se estruturar esse cálculo de nutrição e de fornecer hidratação e nutrição para os pacientes que não podem ter via oral. Tá? Então, a cada 10, os 10 primeiros quilos, a gente vai ter 10 quilocalorias. Cada quilocaloria representa 100 ml, então 10 quilocalorias seria 1 litro, né? 1000 ml para poder fazer a hidratação e fornecimento de nutrientes desse peso. 15 quilos, o que nos acontece então? A gente tem 10 quilocalorias desses primeiros 10 quilos, os 5 quilos restantes, além dos 10, equivalem a meia quilocaloria por quilo. Então, a gente calcula, né? 5 vezes o meio dá 2,5, mais os 10 quilos, a gente teria um peso calórico de 12,5 quilocalorias para um paciente de 15 quilos. E isso equivale a 1.250. 20 quilos, a gente tem um total de 15 quilocalorias, né? Então, de 1 a 10, as mesmas 10 quilocalorias aqui. De 11 a 20, seria 0,5 a cada quilo. Então, a gente tem mais 5 quilocalorias, representando 1.500 ml. E os 27 quilos estão aqui como exemplo, né? Para a gente pegar um pouquinho de cada conta calórica que a gente fez ali. Então, 10 quilocalorias, que é do primeiro ao 10º quilo, mais as 5 calorias que a gente tem até chegar nos 20 quilos, mais as 7 calorias que passam dos 20, vezes 0,2. Então, é como aplicar essa conta aqui. A gente desmembra um número, o que vale até 10 quilos, o que vale até 20 quilos, e o que sobra, passa de 20 quilos, vai ser multiplicado por 0,2, tá? Isso aqui seria 100% da nossa hidratação e dos nutrientes, né? Mas quem é que precisa desse 100%? A gente vai ter que levar em consideração perdas do paciente que está vomitando, que tem diarreia, ele provavelmente vai se beneficiar de uma quantidade maior de volume.
Mas a gente precisa levar em conta o restante da prescrição. Então, aqueles pacientes que têm outras medicações endovenosas, que estão em uso de antibiótico, eles muito provavelmente não precisem dessa venóclise valendo 100%. Eles podem ficar bem com 70%, 80%. E aqueles pacientes muito secretivos também. Se a gente bota uma venóclise muito cheia, ele vai estar mais hidratado e a produção de secreção vai ficar maior, né? Mas eu estou falando nesse volume todo de quê? O que é que eu vou botar nessa solução para poder realmente entregar para esse paciente essa quantidade de nutrientes? Enquanto a gente conversou sobre hidratação, né? Então, o que eu vou colocar? O volume, que é a parte da hidratação, que é 100 ml a cada quilocaloria, que vai ser usado em 24 horas. Esse volume, ele provavelmente vai ser basicamente todo em glicose. Por que em glicose? Porque é isso que a célula usa para fazer os seus... o seu funcionamento, né? Transformar em AMP cíclico e tudo mais, e poder funcionar. E eletrólitos basais, que permitir que a membrana celular continue sua função de bombas para seguir a homeostase do corpo nesse período que a paciente está sem dieta, né? Então, quando a gente começa a botar esses nutrientes, né, os eletrólitos e os macronutrientes, que é o caso da glicose, a gente precisa entender que a taxa metabólica que a gente calcula, que é pelo peso calórico, a gente vai usar para o cálculo de volume e dos eletrólitos. Mas o peso real é o que a gente usa para calcular macronutrientes, que nesse caso é a glicose. Então, como é que a gente vai calcular a glicose? Que é o grande motivo dessa aula nesse módulo. A gente poder fazer uma venóclise que não seja muito longe do que o paciente precisa, se ele precisar ficar com essa venóclise 2, 3, 4 dias, ele siga bem, né? Então, taxa de infusão de glicose, que é a maneira como a gente vai entregar esse macronutriente essencial para essa criança. Para o funcionamento diário, a gente precisa de 3 a 6 miligramas de glicose a cada quilo de peso real por minuto, tá? E aqui é a hora que a gente, meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta toda para todos os pacientes? No final da aula, eu deixo para a gente uma dica, né? Uma coisa mais, uma versão rápida da prescrição. Mas é importante que a gente entenda como é que a gente chega lá, tá? Então, vamos pensar num paciente com 10 quilos, que a gente quer prescrever uma TIG de 4, que seria bem no meio aqui, né, da nossa infusão basal. Então, 4, que é a minha TIG, vezes os 10 quilos de peso, vezes 24 horas, vezes os 60 minutos, né, porque é minutos, então, vezes 60 minutos e vezes as 24 horas do dia. Esse 24 vezes 60 é de onde sai aqueles 140 aqueles 1440 que a gente usa como fator, né, nesse ponto. Agora vocês já sabem que 1440 vem de 24 vezes 60. Toda vez que a gente estiver falando de drogas de infusão contínua em minutos, a gente vai ter algum momento que a gente vai calcular a quantidade de minutos do dia, tá? 1440. Então, essa conta multiplicando, façam aí, vai dar lá 57.600. Socorro! 57.600 o quê? Miligramas. Lembra que a gente começou aqui, ó, 4 miligramas por quilo por minuto. Essa unidade não pode se perder na nossa cabeça. A gente precisa lembrar o que é que a gente está calculando. Carol, mas o soro não vem em miligrama. Ele vem por cento, né? 5%, 10%. Pronto. E o porcento, ele tem um equivalente em volume, tá? Então, 5% significa que eu tenho 5 gramas de glicose em 10 ml e assim sucessivamente. Então, quando eu estou aqui, a melhor maneira, porque a minha diluição do soro é essa, é transformar as miligramas em gramas. De miligrama para grama, a gente divide por 1000, tá? Então, 57.600 miligramas equivalem a 57,6 gramas de glicose. Para fazer essa equivalência e a gente chegar à conclusão de qual é o volume que o paciente precisa,
a regra de 3 se presta muito bem, tá? Não precisa quebrar a cabeça, precisa só saber que 5% é 5 gramas em 100 ml, 10% é 10 gramas em 100 ml, e a gente fazer essa regra de 3. Então, 5 em 100, se eu quero usar 57,6 gramas, quanto que eu vou precisar em ml, tá? E eu vou ter um volume. Esse volume é o volume em soro glicosado a 5, lembrem sempre o que é que vocês estão calculando. Então, em soro glicosado a 5, este é o volume que eu preciso para manter a TIG de 4. Em quanto tempo vai correr esse volume? Em 24 horas. Tá? Isso a gente já calculou. A gente não pode se perder no que foi que a gente calculou. Então, se eu usar 1.152 ml de soro glicosado a 5 em 24 horas, eu vou estar ofertando essas 57,6 gramas de glicose, que é o equivalente a 4 gramas por quilo por minuto. Gramas, tá, gente? Ali não é miligrama, não. Grama por quilo por minuto. Então, gente, como é que a gente vai fazer essa conta? Vamos usar esse exemplo aqui. Paciente com 10 quilos de peso, uma apresentação de 5 gramas por 100 ml, que agora a gente já entendeu que é um soro glicosado a 5%, com uma dose de 4 miligramas por quilo por minuto. Como que a gente vai fazer a conta? Primeira coisa que não pode sair da cabeça é que a gente está usando uma apresentação de 5 gramas por ml, mas a gente está fazendo a conta que a minha dose está em miligrama. Então, em algum momento, eu vou precisar fazer essa equivalência, tá? Lá, tudo na cor para a gente se ajudar. 10 quilos de peso, 4, que é a TIG, então, que seria a dose de glicose, né? A TIG, vezes 24 vezes 60, que a gente já sabe que dá 1.440, vai dar o meu cálculo em miligrama, que transformando para grama de glicose, fica 57,6, tá? Então, o quê? 57,6 gramas por dia. Passo 2, a gente vai transformar isso em ml. É aquela regra de 3 que a gente viu no slide anterior, tá? 1.152 ml em 24 horas, usando soro glicosado a 5%. Mas isso é bastante ml, né? E muitos pacientes a gente precisa deixar o mais restrito ou até usar uma TIG maior. Imagina se a gente calcula uma TIG de 4, não uma TIG alta. Esse paciente precisa, por exemplo, de uma TIG 6 para você não fazer hipoglicemia. Como é que a gente faz essa transferência? Quando a gente calcula a grama de glicose, que é esse cálculo bem lá do início, né? O básico, a gente chega lá, grama de glicose. Se a gente usar, isso aqui são regras matemáticas, tá, gente? Isso aqui vale a pena guardar naquela parte dos favoritos lá do telefone, do smartphone, ele vai ajudar bastante na hora do plantão. Então, se o volume total do 100 ml por quilo, que eu calculei, por quilo calórico, né, que eu calculei para aquele paciente, se esse volume total for igual a minhas gramas de glicose vezes 10, aí eu vou usar o soro glicosado a 10%. Se o meu volume total for maior que a minha grama de glicose vezes 10, aí eu vou fazer um composto com soro glicosado a 5 e soro glicosado a 10. Já vou fazer um exemplo. Se o meu volume total, aquele do quilo calórico vezes 100, for menor que as minhas gramas de glicose vezes 10, aí eu vou ter que misturar soro a 10 com soro a 50. Lembrando sempre que a gente tem um limite de concentração, idealmente não passar de 12,5% na veia periférica, né? E na central a gente pode chegar até 19%. Então, soro a 25%, soro a 50%, ele precisa ser diluído para a gente poder fazer a venópolis. Ele serve para outras coisas, mas para correr a venópolis precisa ser diluído. E quando a gente pega o plantão do coleguinha e precisa conferir o soro, tá aqui a maneira como a gente vai conferir. Então, o volume que tem de soro glicosado a 5%, dividido por 20, vai equivaler a quantas gramas de glicose aquele soro dá. O de 10 dividido por 10, o de 50 divide por 2, e aí somando os soros que compõem, né, nossa solução, a gente consegue descobrir quanto de glicose no dia aquele paciente está recebendo. Então, vamos ver. Paciente com 12 quilos com uma TIG de 4. 12 quilos equivalem a 11 quilocalorias, que vezes o 100 vai ser 1.100 ml.
uma TIG de 4. Então, 4 vezes 12, que é o quilo, vezes aquelas 24 vezes 60, né? 1440, sobre 1000, porque aqui é miligrama e a gente vai ter o resultado em grama, por isso que é sobre 1000. A gente tem lá 69 gramas de glicose em 24 horas. Mas eu tenho 1.100 ml de soro para distribuir essas 69 gramas de glicose. O volume total vai ser a grama de glicose vezes 10, 690, e 690 é menor do que 1.100. Então, eu vou precisar usar um pouco de soro a 5 e um pouco de soro a 10. Eu vou precisar concentrar esse meu soro a 5 para não deixar o paciente encharcado e, ao mesmo tempo, não tirar dele macronutriente, né? Que é a glicose. Qual é o volume, então, do soro a 5? A gente volta aqui, ó. O volume do soro a 5. Volume total, menos grama de glicose, vezes 10. E esse é o resultado vezes 2. Então, voltando aqui. Volume total, 1.100, menos grama de glicose vezes 10, 690. Esse é o resultado vezes 2. Então, 410 vezes 2, 820. Nenhum pause, façam a conta, para poder lembrar como é que é. E aí, o restante que sobrar de 820 para a gente completar os 1.100 ml vão ser em soro glicosado a 10%, tá? E aqui é um exemplo de como fica a nossa prescrição. Aqui você tem uma garantia um pouco melhor, né? De quanto macronutriente você está dando para esse paciente. Para quem quiser arrojar, eu sempre acho que vale a pena a gente poupar um pouco. O ideal é a gente fazer o soro em 500 ml. Então, a gente pode fazer o equivalente de cada um desses volumes, né? Se de soro glicosado a 5, eu preciso de 820 ml em 24 horas, esse soro que a gente calculou é para correr em 24 horas. E esses 820 eu preciso para completar um soro de 1.100. Qual é o volume que eu vou precisar para completar um soro de 500? E aí, prescrever um soro de 500 ou 2 soros de 500, assim a gente vai. E os eletrólitos? A gente tem, né, uma previsão de eletrólitos séricos normais. Em algumas unidades a gente nem vai ter como dosar isso. E a gente tem o quanto de eletrólitos a gente vai botar na nossa solução. Quando a gente lê o original da descrição, né, e muito usado por anos e anos na pediatria, que foi o Holiday Siga, ele tinha uma previsão muito baixa. Vocês veem que eu até cortei o sódio daqui, né? Ele tinha uma previsão muito baixa do uso do sódio no dia para essa criança que estava se alimentando só do soro. E a gente acabava usando soro muito hipotônico nessas crianças, que na maioria das vezes são crianças um pouco mais graves, né, críticas. E isso causa hiponatremia induzida, né, pela prescrição, e alguns pacientes tinham um mau prognóstico em cima disso, tá? Então, hoje em dia, a gente já tem outra approach, né? Outra diretriz para essa prescrição, e está bem divulgada, bem ajustadinha, e a gente já sabe, né, que soros glicosados, eles podem ser até isoosmolares, né, tem a mesma osmolaridade do plasma, mas a capacidade dele de ficar dentro do vaso é outra. Então, ele é um soro muito hipotônico. Para corrigir isso, a gente faz chegar mais perto do que seria o soro fisiológico. O soro fisiológico tem esse nome porque ele se aproxima dos mEq por litro que a gente tem de sódio no nosso corpo. Então, o normal é 135 a 145 mEq por litro de sódio no nosso corpo. Então, a gente vai calcular a solução que tenha 140, número do meio, mEq por litro de sódio. E aí, o restante dos eletrólitos, a gente vai ajustar conforme o peso calórico, tá? Então, aqui para lembrar, né? O sódio é 20%, 3,14 mEq por ml. O KCl a 19,1% tem 2,5 mEq por ml. E o KCl a 10% tem 1,34 mEq por ml. Paciente com 12 quilos, com um TIG-G4, que é o mesmo paciente nosso, com um sódio isotônico e um potássio de 2. Quanto de sódio e de potássio a gente vai colocar
nesse soro. Sódio depende do peso do paciente, da idade do paciente? Não, ele só depende de quanto volume de soro você está fazendo nas 24 horas, quanto volume de soro você vai botar esse NaCl 20 dentro. Tá? Então, 140 mEq por litro, que é o normal que a gente tem no nosso, idealmente, né, no nosso sódio sérico. E ele seria de 1 litro, 140 por 1 litro, quando você vai usar em 1 litro e 100, que é o que a gente vinha calculando, né? 154, que dividido pela concentração aqui, a gente vai chegar a 50 ml no total de 24 horas, tá? E o potássio, que é o 2 vezes os 11 quilocalorias, 22 mEq em 24 horas, dividido pela concentração dele, a gente vai chegar nos 8,8 em 24 horas. Então, tá aqui o nosso esboço total dessa venóclise, que seria 100%, uma TIG de 4, um sódio isotônico, com potássio de 2, tá? Aqui sem fazer aquela regrinha para poupar, né, dos 500 ml. Aí, o que acontece? A gente precisa de versões um pouquinho mais rápidas, porque, de uma maneira geral, a gente não está atendendo só esse paciente. Olha o tempo que a gente levou para fazer essa conversa toda, né? E, gente, eu sei que é super difícil, né? Desafiador a gente fazer uma aula de matemática, entre aspas, online, à distância, desse jeito, sem pegar o papel e escrever. Então, eu aconselho muito vocês a pegarem o papel e fazerem a conta, né? Para poder fixar e para poder criar as suas dúvidas. Mas essa aqui é a versão rápida, então, do que vai fazer de prescrição. Ela funciona muito bem. Então, o paciente maior de 10 quilos, 5 quilos, um paciente maior do que 5 quilos, a gente vai ter sorvete usado a 500 ml, NaCl 20%, 20 ml, que vai me equivaler àquele próximo 140 ml por litro, com um KCl de 5 ml, correndo. Aí vai depender da velocidade que o soro vai correr, vai depender do peso calórico do paciente. Isso vai me dar uma TIG ao redor de 3. Sempre que a gente usar esses soros de prescrição rápida, a gente precisa fazer glicemia capilar um pouco mais de perto, para ter certeza que está sendo suficiente para esse paciente, tá? Então, paciente menor de 5 quilos, aí o ideal é a gente usar a mesma relação, né, entre os eletrólitos, mas com sobrglicosado a 10. Outra coisa importante, KCl, a gente vai usar naquele paciente que a gente sabe que está tendo diurese, né? Quando o paciente não está tendo diurese, o ideal é a gente segurar o KCl, deixar ele apresentar a diurese para a gente ver qual é o melhor, realmente, o melhor soro para ele. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Voltem à aula, deem um pause, calculem, né? Façam as contas conforme está mostrado no slide. Isso vai ajudar bastante, vai ganhar velocidade para prescrever, né? Para fazer a venóclise bonitinha para esses pacientes. Precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição para dúvidas. E é isso que a gente tinha para esse momento.